Eu me preparei para esse dia como para uma prova. O vestido branco da Alice já estava no cabide desde a noite anterior, era antigo, de renda, feito pela minha avó. Quase todas as crianças da família foram batizadas nele. No cômodo estavam a caixinha com o crucifixo, os lencinhos e as velas. Eu repetia para mim mesma que tudo ia dar certo, que fofocas e olhares não iam estragar a festa. Meu filho Cola, de 7 anos, acordou sonolento, sentou no sofá e logo perguntou: Mamãe, o vovô vai vir? Eu parei com a escova na mão. Ele vem, claro que vem, respondi mais para tranquilizá-lo do que por acreditar. Meu pai, Vladimir, nunca fez nada de verdade pela família, só pelas aparências e pelo status. Mas eu sabia que o batizado da neta ele não perderia. Chegamos cedo à igreja. Minha mãe, Ludmila, segurava Alice no colo, arrumava a touquinha de renda e rezava baixinho. Eu sorria, mas o coração apertava. Um dia inteiro com parentes me esperava. A cerimônia começou. Eu abracei Alice forte, como se quisesse protegê-la de todos. Cola ficou sério ao lado da vela, só fazia careta quando a cera caía no dedo. Quando o padre jogou água na Alice, pela primeira vez em meses senti alívio. Parecia que começava um novo capítulo e que o ruim tinha ficado para trás. Até minha irmã Verônica estava calma e aceitou ser madrinha, mesmo que fosse só por convenção, me deu esperança de que estávamos mais próximas. Depois fomos para a chácara da família, como sempre fazíamos depois dos eventos. O jardim estava enfeitado com fitas, mesas com toalhas brancas e cheiro de churrasco no ar. Cola correu brincar de bola com os primos, e eu, com minha mãe, recebia os convidados disfarçando o cansaço. Quando meu pai chegou, todos já estavam sentados. Ele entrou chamando atenção, como sempre, de terno e postura firme. Olhou todos com frieza, me cumprimentou só com um aceno. Beijou Alice como se fosse assinar um papel. Então vamos começar, disse no seu tom de negócios, e todos ficaram em silêncio. Os primeiros brindes foram normais, pela saúde, pela felicidade, pelo futuro da criança. Eu já pensava que tudo ia correr bem, mas Verônica não aguentou. Levantou a taça, fez cara de quem ia provocar, e eu senti que vinha problema. Queridos, falou com voz doce. Hoje batizamos Alice. Marina, você está linda. Fez pausa, os olhos brilhando de ironia. Pena que ao seu lado está de novo uma cadeira vazia. Houve risadinhas entre os convidados. Eu senti o rosto queimar. Ela continuou, mas talvez esse seja seu estilo, ser a mulher forte que faz tudo sozinha. Só espero que Cola, apontou para o gramado, não cresça sem exemplo de homem. Não é, papai? Todos olharam para meu pai. Ele levantou, ajeitou o paletó e o ar ficou pesado. Vou falar direto, disse. Algumas mulheres não aprendem com os erros. Não se pode tropeçar 2 vezes na mesma pedra. Família é responsabilidade. Escolher um homem é responsabilidade. E o que temos? 2 filhos de pais diferentes, digamos, passageiros. A reputação da família sofre. Eu apertei o garfo tão forte que senti dor nos dedos. Minha mãe abraçou Alice, tentando não olhar para o meu pai. Igor ficou sério. Sua esposa, Masha, cochichou algo, mas ele se calou. Eu respirei fundo e falei calma, pai, não hoje. É o batizado. Hoje é o dia certo, cortou ele frio. As pessoas precisam ver que nossa família sabe assumir responsabilidades. E a Marina precisa parar de agir como adolescente. Risadinhas nervosas na mesa. Eu estava quase chorando, mas nesse momento Cola entrou correndo na varanda. Rosto vermelho, cabelo molhado de suor, bola na mão. Mamãe, vovô, eu fiz um gol. Você viu? Agora os adultos estão falando, disse meu pai sem olhar para ele. Meu filho abaixou a cabeça, parou, mas de repente levantou o rosto com firmeza que eu nunca tinha visto. Subiu na cadeira, ficou em pé e disse alto, vovô, quer que eu conte para todo mundo que você mandou eu guardar em segredo? O silêncio caiu. O vento mexeu as cortinas, um copo tilintou. Meu pai ficou pálido, os lábios duros. Sente-se, disse com a voz de sempre. Mas Cola não obedeceu. Ele encarou o avô e repetiu, eu não quero mais ficar calado.
Nesse instante eu entendi, a festa acabou, começava outra coisa. Cola, eu levantei rápido, mas ele já estava firme, pequeno, frágil, de camisa branca e calça social, mas parecia maior que todos. Você mesmo disse, vovô, que mentir é pecado. A voz dele tremia, mas soava clara. E que segredos ruins deixam Deus triste. Sente-se já, gritou meu pai batendo na mesa. Isso é assunto de adulto. É sobre adulto sim, respondeu Cola. Você disse que, se eu contasse para a mamãe sobre a moça que vai ao seu escritório, você não iria mais comigo ao treino de futebol. Mas Deus vê tudo. Um murmúrio passou entre os convidados. Talheres caíram, pratos bateram. O rosto da minha mãe perdeu a cor, as mãos tremiam com Alice no colo. Que moça, alguém sussurrou. Cale-se, rugiu meu pai, mas agora havia pânico na voz. Cola chorou, mas não parou. Ela tem cabelo amarelo e carro vermelho. Você beijou ela perto da copiadora. Eu vi quando fui no seu escritório. Foi como um trovão. Todos cochichavam, olhares se cruzavam. Os olhos da minha mãe encheram de lágrimas. Verônica encarava meu pai sem coragem. Besteira, imaginação de criança, murmurou ele. Mas Cola deu um passo à frente, enxugou o nariz e continuou. Você falou ao telefone com o tio Roman, o pai da Alice. Você pagou para ele ir embora e não voltar. Eu ouvi. Foi como uma pedra caindo na água. Todos prenderam a respiração. Minha mãe se levantou, os lábios tremendo sem som. Cale-se, meu pai tentou avançar, mas eu fiquei na frente do meu filho. Tudo mentira, gritou, mas a voz falhou. Você é criança, não entende nada. Cola se abraçou em mim, mas falou ainda, você disse que, se ele não fosse embora, ia perder o negócio. Que você tinha conhecido no banco. Ele chorava. Eu também sentia as lágrimas queimando. Na minha cabeça tudo se encaixava, o desaparecimento do Roman, a mensagem seca dele, não me procure. E agora eu ouvi a verdade da boca do meu filho. Pai, minha voz saiu fraca. É verdade, Marina? Não acredite nele, tentou negar. Mas então Igor, meu irmão, se levantou devagar e tirou o celular. Eu já desconfiava dos nossos homens. Sempre sumiam em horas convenientes. Por isso, há 3 meses, eu coloquei um gravador no seu escritório. Como ousa, rugiu meu pai, mas Igor já apertava o play. E da caixinha do celular saiu a voz fria de Vladimir.20.000 na conta e você some. Você não verá mais a Marina. E esqueça a criança. Voz masculina rouca respondeu, mas eu a amo. Quero ficar com ela. Amor não é dinheiro, cortou meu pai. Vai embora ou eu te arruino com uma ligação. O silêncio caiu sobre todos, até as folhas da macieira pararam de fazer barulho. Minha mãe se levantou devagar, apertava o lenço até rasgar. Vladimir, o que é isso? A voz dela falhou. Meu pai bateu as mãos no ar como quem se afoga. Isso foi tirado do contexto. Eu protegi a família. Não quis que a Marina sofresse por vagabundos. Minhas palavras saíram cortadas, você destruiu a minha vida. Tirou meus filhos e meus pais. Me roubou o direito de escolher. Então Cola, meu menino de 7 anos, ergueu a cabeça e gritou, eu não vou ficar calado. Você é um avô mau. Ele chorou preso ao meu braço, e pela primeira vez vi meu pai sem saber o que dizer. Convidados se levantaram das cadeiras, alguns murmuravam orações, outros já filmavam com o celular. Nossa festa virou julgamento, e o juiz era meu filho. Eu abracei Cola e senti, não tem volta. Depois do que Cola disse da gravação ligada, meu pai ficou no meio da sala como um animal encurralado. Seus ombros largos ainda mostravam força, mas os olhos corriam, e isso quebrava a imagem que tínhamos dele. Vocês enlouqueceram? Estourou ele, tentando retomar o controle. Crianças inventam, Igor arma intrigas e vocês caem nessa. Eu, Vladimir Saveliel, quem levantou essa família, dei a vocês casa, negócio, nome. Mas tudo soou falso. As pessoas se afastavam, pegavam bolsas e casacos. Até Verônica, que sempre defendia o pai, não levantava mais o olhar.
Minha mãe falou alto pela primeira vez: nome? O nome que você cobriu de vergonha. Por 40 anos você falou de fidelidade, e trouxe sujeira e mentira para nossa casa. Meu pai correu para ela como se fosse agarrar a mão, mas ela recuou. Ali vi que todo o poder dele estava sustentado pelo medo e pelo silêncio. Bastou alguém erguer a voz e ele já não parecia invencível. Igor ligou a gravação de novo. Agora era voz de mulher, cantarolando com afeto: Volodya, quando vai contar para sua esposa? Cansou de ser segredo às terças e quintas. E depois, no barítono cansado dele: depois da festa eu transfiro os ativos, ela não vai receber nada a mais. Minha mãe desabou na cadeira, lágrimas rolavam na face. Chega! Gritou meu pai, mas só havia desespero na voz. É assunto pessoal. Não ousem falar disso na frente de todo mundo. Pessoal. Eu avancei segurando Alice no colo. Tirar minha família de mim é pessoal. Subornar meus homens, ameaçá-los, isso é pessoal. Criar meu filho com medo, proteger segredos sujos, isso é pessoal. Ele recuou, trombou na cadeira e quase caiu. Cola se levantou. Os olhos dele estavam vermelhos. Vovô disse que o papai Romã é fraco e pobre. Mas ele me ensinou a chutar no gol. Ele sempre ria comigo. Ele era bom. E você fez ele ir embora. Cada palavra do meu filho era uma onda de dor em mim. Os convidados não cochichavam mais, olhavam fixo para Vladimir Sergeevich. Alguém falou baixinho: é assim que um império cai. Verônica levantou, agarrou a mão de Machim. Vamos embora. Mas o marido só deu de ombros. Para onde você vai? Todo mundo vai saber de qualquer jeito. Ela parou, entendendo que nem o próprio marido ia mais defender o Saveliev. Igor fechou o notebook e disse calmo, mas firme: não somos mais suas peças, pai. Nem eu, nem Marina, nem a mãe, nem nossos filhos. Chega! O silêncio veio de novo, mas não era mais de medo, era de libertação. Meu pai ainda tentava falar de honra, de como ele protegia a família, mas ninguém ouvia mais. Sua voz sumia no gelo do silêncio. Eu olhei para a cola e, pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho. Meu filho fez o que nenhum adulto tinha coragem. O pai estava sentado, encolhido, parecia ter envelhecido 10 anos. O terno caro já não impressionava. Ele estava cansado, perdido, mas ainda tentava se justificar. Vocês não entendem nada, murmurou. Eu salvava vocês. Esses homens não valiam nada. Um vagabundo, outro fraco. Eles teriam acabado com vocês. Eu só tirava o lixo do caminho. Lixo? Minha mãe se levantou. A voz tremia, mas os olhos ardiam de força. Você chama de lixo os maridos da filha, os pais dos netos, os homens que ela amou? E o que eles deixaram? Gritou ele. Só dívidas e lágrimas. Eu fiz tudo por vocês. Por nós, Igor avançou. Não, pai. Por sua vaidade. Você sempre se importou com o que vizinhos e colegas pensavam. Nós éramos só cenário. Meu pai mordeu os lábios, calado. Por um instante achei que ele fosse desmoronar ali mesmo. Cola, agarrado em mim, sussurrou: mamãe, se ele for embora, a gente vai estar seguro? Eu beijei a cabeça dele. Sim, filho. Vamos estar juntos, e isso é o mais importante. Então minha mãe falou. Sua voz foi como sentença: Vladimir Sergeevich. Ela o chamou formalmente, não mais como marido. Você me manteve no medo por 40 anos. Eu calei porque acreditava no seu discurso de família. Mas hoje eu ouvi tudo, e não vou mais fechar os olhos. Ele tentou rir: você não vive uma semana sem mim. Está acostumada ao conforto, ao meu dinheiro. Está enganado, ela respondeu firme. Eu vou viver. Tenho filhos e netos. E você não tem mais ninguém. Ela tirou a aliança e deixou sobre a mesa. O silêncio foi tão pesado que me fez girar a cabeça. Meu pai quis pegar o anel, mas parou, percebendo que só se humilharia ainda mais. Verônica estava pálida, mordendo os lábios. Achei que fosse defendê-lo, mas ela apenas murmurou:
ele me obrigou a calar a vida toda. As palavras foram mais baixas que o sussurro de cola, mas soaram como o último prego no caixão. Todos olharam para o meu pai. Seu poder acabou ali. Eu queria o melhor, foi tudo o que lhe disse, olhando para a mesa. Mas já era tarde. Igor bateu a palma na madeira. Chega. Você não é mais o chefe dessa família. Nós vamos decidir como viver daqui para frente. Meu pai levantou os olhos e, pela primeira vez, não havia fúria nem autoridade, só vazio. Ele entendeu que ninguém o escutava mais. Depois das palavras do meu irmão, o silêncio tomou conta da casa. Até o relógio da parede parecia parar. Eu sentei com cola no colo e senti, pela primeira vez em muitos anos, não medo, mas leveza. Como se um peso enorme tivesse caído dos meus ombros. Meu pai ficou ali, cabeça baixa, cabelo grisalho desgrenhado, rosto abatido. Naquele momento ele já não era mais o poderoso Vladimir Saveliev, dono de tudo e terror da família. Ele era só um homem velho, perdido e sozinho. Sem ele, todos nós respiramos aliviados. Mãe, olhei para ela, tem certeza? Não é fácil. Tenho, Marina, respondeu, e pela primeira vez em muitos anos sorriu de verdade. Cansei de viver com medo. Quero viver por mim, por vocês, pelos netos. Cola me abraçou e sussurrou, mamãe, agora a gente vai ser feliz? Acariciei os cabelos dele. Sim, filho, agora vamos ser felizes. Igor serviu suco para todos e disse, hoje começamos uma nova vida, sem ditadura, sem negócios escondidos e sem ameaças. Verônica ficou calada, mas depois de um tempo murmurou, eu também sempre tive medo. Ele me obrigava a fingir. Não aguento mais. Me perdoa, Marina. Olhei para minha irmã. Foram tantos anos separadas, só por causa do poder dele. Eu não sabia se poderia perdoar logo, mas falei a verdade, me dá tempo. O importante é que você finalmente disse a verdade. À noite, quando todos já tinham ido embora, ficamos só nós três, eu, mamãe e Cola. Sentamos na cozinha da casa de campo, tomando chá em silêncio. Mas esse silêncio era diferente, sem peso, cheio de esperança. Marina, disse mamãe, eu sempre pensei que sem ele nós não sobreviveríamos. Agora entendo, foi ele que não sobreviveu sem nós. E nós vamos ficar bem. Nós temos uns aos outros. Apertei a mão dela e sorri. Senti um calor dentro de mim. Passaram-se algumas semanas. Papai nunca voltou. Seus negócios afundaram, os sócios o deixaram, os boatos correram rápido. Mas isso já não era problema nosso. Nós começamos a construir nossa própria vida. Consegui um emprego novo, onde valorizavam minhas habilidades e não o sobrenome. Cola entrou na escolinha de futebol, e a cada gol ele corria para me abraçar. Mamãe descobriu a liberdade, se inscreveu em aulas de pintura e floresceu como eu nunca tinha visto. E eu, pela primeira vez, senti que vivia a minha vida, sem regras dele, sem medos, sem manipulações. Às vezes eu lembrava daquele dia, da risada de Cristina na igreja, da humilhação, das palavras do meu filho que derrubaram toda a autoridade do meu pai. E entendia, às vezes são justamente as vozes mais pequenas que mudam tudo. Meu filho virou o herói da nossa família. Foi graças à sinceridade dele que encontramos a liberdade. E agora, só nos resta o nosso futuro.